Capítulo 10, Jeremias. Subtítulo: Comparação dos ídolos com o Senhor. Ouve o que o Senhor tem a vos dizer, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles espantam-se as nações. Pois as práticas religiosas dos povos são inutilidade. Corta-se do bosque um pedaço de pau, que é trabalhado com o machado pelas mãos do artífice. Eles o revestem com prata e ouro, firmam-no com pregos e martelos, para que não caia. São como um espantalho num pepinal. Não podem falar e precisam de quem os carregue, pois não podem andar. Não tenhais medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor, és grande, e grande é o poder de teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o temor, porque entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não existe ninguém semelhante a ti. Mas todos eles são insensatos e loucos, são instruídos por ídolos feitos de madeira, trazem prata batida de Társis e ouro de Ufaz. O trabalho do artífice e do fundidor é vestido de azul e púrpura. Todos eles são obra de peritos. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra estremece diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua ira. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra, eles desaparecerão da terra e de debaixo do céu. Ele fez a terra com seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com sua inteligência. Quando ele faz soar o seu trovão, logo há tumulto de águas no céu, e ele faz subir das extremidades da terra os vapores. Faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem é ignorante e não tem conhecimento. Todo fundidor é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as imagens que funde são falsas, e nelas não há fôlego, são inúteis, fabricação enganosa. Quando vier o castigo, perecerão. A porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o que forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Ajunta as tuas coisas, ó tu que habitas em lugar sitiado. Pois assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os moradores desta terra e lhes trarei sofrimento, para que venham a senti-lo. Ai de mim, pois estou ferido. O meu ferimento não tem cura, mas eu o havia falado. Certamente, isto é minha enfermidade, e devo suportá-la. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas estão rompidas. Os meus filhos me deixaram, e não existem mais. Não ficou ninguém para armar a minha tenda e levantar as lonas. Pois os pastores são insensatos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se dispersaram. Estão chegando rumores, um grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma devastação, uma morada de chacais. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Corrige-me, ó Senhor, mas com justiça, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram Jacó. Sim, eles o devoraram, consumiram e assolaram a sua morada. Capítulo 11, Jeremias. Subtítulo: A aliança é quebrada. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá
e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de função, de ferro, dizendo: ouve a minha voz e fazei segundo tudo o que vos mando. Assim vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que dá leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi: Amém, ó Senhor. Disse-me, pois, o Senhor: proclama todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve e cumpre as palavras desta aliança, porque várias vezes adverti vossos pais, desde o dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, dizendo: ouve a minha voz, mas não ouviram, nem prestaram atenção. Pelo contrário, cada um andou na rebeldia do seu coração mau. Por isso, executei contra eles todas as palavras desta aliança, as quais lhes ordenei que cumprissem, mas não o fizeram. Disse-me mais o Senhor: achou-se uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Repetiram os pecados de seus pais, que se recusaram a ouvir as minhas palavras e seguiram outros deuses para lhe cultuar. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses a quem eles queimam incenso. Estes, porém, de maneira alguma os livrarão quando vier a calamidade sobre eles. Os teus deuses são tão numerosos quanto as tuas cidades, ó Judá, e os altares que tendes levantado há vergonha. Altares para queimar incenso a Baal são tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. Mas tu não deverás orar por este povo, nem levantar por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que clamarem a mim por causa da sua calamidade. O que a minha amada faz em minha casa, visto que são muitos seus planos enganosos? Por acaso as carnes consagradas te livrarão? Quando praticas o mal, então andas saltando de prazer? O Senhor te chamou de oliveira verde, bela por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de um grande tumulto, ateou-lhe fogo, e quebraram-se os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti uma calamidade, por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Subtítulo: A conspiração contra Jeremias. Fiquei sabendo, pois o Senhor me mostrou. Então me fizeste compreender as suas ações. Mas eu era como um cordeiro manso, que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, pois entreguei a ti a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram tirar-te a vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras por nossas mãos. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos: eu os punirei. Os moços morrerão pela espada, seus filhos e suas filhas morrerão de fome. E não ficará nem sequer um remanescente, pois farei vir sobre os homens de Anatote uma calamidade, sim, o ano da sua punição. Capítulo 12. Jeremias. Subtítulo: A queixa de Jeremias. Ó Senhor, tu és justo,
quando apresento minha causa perante ti. Contudo, desejo falar contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque vivem em paz todos os que procedem de modo traiçoeiro. Tu os plantaste, e eles criaram raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre próximo de seus lábios, mas longe do coração deles. Tu, porém, me conheces, ó Senhor. Tu me vês e provas minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro, e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra lamentará e todo o capim do campo secará? Os animais e as aves perecem por causa da maldade dos que nela habitam, pois disseram: Ele não verá o nosso fim. Subtítulo: A resposta do Senhor. Se te cansas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se não te sentes seguro numa terra de paz, que farás na floresta do Jordão? Pois até os teus irmãos e a casa de teu pai, estes mesmos agem com perversidade para contigo. Eles mesmos gritam intensamente contra ti. Não confies neles, ainda que te digam coisas boas. Subtítulo: A profecia contra os invasores. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei aquela a quem amo na mão de seus inimigos. Minha herança tornou-se para mim como um leão numa floresta. Levantou sua voz contra mim, por isso eu a odeio. Por acaso a minha herança transformou-se em uma ave de rapina ou em hienas? As aves de rapina andam rodeando sobre ela? Ide, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisotearam a minha propriedade, tornaram minha propriedade preciosa em um deserto desolado. Eles a transformaram em desolação. Desolada, ela clama a mim. Toda a terra está desolada, mas ninguém se importa com isso. Sobre todas as colinas vazias do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde uma extremidade da terra até outra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se para nada conseguir. Ficareis decepcionados com as vossas colheitas por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam na minha herança, que fiz meu povo Israel herdar. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei a casa de Judá do meio deles. E depois de tê-los arrancado, voltarei e terei compaixão deles, e os devolverei cada um à sua herança, cada um à sua terra. E se aprenderem diligentemente os caminhos do meu povo e jurarem pelo meu nome, dizendo: Como vive o Senhor, assim como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei aquela nação completamente e a destruirei, diz o Senhor.